Você não abandona livros porque perdeu o interesse. Você abandona no momento em que a leitura começa a ficar pesada para você. E isso acontece por motivos específicos. Um erro silencioso que faz qualquer livro parecer cansativo, mesmo quando ele é bom. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Graciano Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse aqui é um espaço para você destravar a sua leitura e finalmente começar a avançar nos livros com mais leveza e entendimento. E ao longo desse vídeo eu vou te mostrar que erro é esse que faz tanta gente abandonar os livros pela metade. E como você pode corrigir isso de forma simples para finalmente conseguir ler até o final. E com mais foco e consistência. Tem uma coisa que quase ninguém te conta. Você não abandona livros porque não tem disciplina. Você abandona porque está lendo do jeito errado. E aqui vai o problema central. Muita gente começa um livro pensando só em terminar. Como se ler fosse uma corrida de carros. Você pega o livro, você passa páginas, mas não consegue criar uma conexão com aquele conteúdo que está escrito ali. E aí chega um momento em que a leitura começa a pesar, fica cansativa, ela fica arrastada, e você simplesmente larga o livro pela metade. Só que isso não é preguiça, é falta de envolvimento, é falta de conexão com o conteúdo. Pensa comigo, você já assistiu um filme só para terminar? Eu acredito que não. Você assiste porque você está interessado em entender aquela história. E com o livro deveria ser a mesma coisa. Mas quando você entra com a mentalidade errada, a finalidade perde o sentido. E aqui está o ponto que começa a virar a chave. Ler não é sobre quantidade, é sobre fazer sentido. É sobre você ter um entendimento do que você está lendo daquele texto. Quando você tenta absorver tudo ao mesmo tempo, ou seja, entender cada palavra, cada detalhe, a sua mente trava. E aí vem aquela sensação clássica de que você lê e não entende nada, ou não se lembra de nada. Isso cansa, desmotiva, e é exatamente nesse momento que muita gente abandona a leitura pela metade. O que está acontecendo aqui é simples. Você está tentando controlar a leitura quando deveria estar acompanhando o fluxo do seu entendimento. É como tentar entender uma conversa palavra por palavra, ao invés de você tentar entender o contexto geral daquela conversa. O que acontece? Aquela conversa fica pesada, ela fica artificial. E é por isso que antes de qualquer coisa, você precisa aprender a manter o foco enquanto você lê. Inclusive, eu já falei sobre isso em um outro vídeo aqui do canal, onde eu explico exatamente como aumentar a sua concentração durante a leitura. Porque sem a concentração, qualquer livro vira um esforço. E tem um detalhe que faz toda a diferença. Quando você começa a leitura com a expectativa errada, algo que deveria ser leve vira uma obrigação. E tudo que é obrigação faz a gente desmotivar, faz a gente cansar, a gente enjoa, né? A gente já carrega isso no trabalho, na escola, na nossa rotina. A leitura entra nesse peso e é por isso que você começa animado, mas aí acaba parando no meio do processo. E existe uma forma simples de corrigir isso. Ao invés de abrir o livro pensando, nossa, quantas páginas eu vou ler hoje? Começa pensando da seguinte forma, o que eu vou absorver na leitura de hoje? Só essa mudança já altera completamente a forma como você lê. E aqui entra a aplicação prática, que da próxima vez que você for ler, não tenta avançar rápido, mas leia devagar, com atenção. Se uma parte fez sentido, para 2 segundos e deixa aquilo assentar, deixa aquele aprendizado que você teve, ele assentar na sua memória.
E se você não entendeu, continua. O entendimento ele pode vir nas próximas palavras. Outra coisa, tenta criar um ambiente minimamente favorável para você. Se você tenta ler com o celular do lado, ou seja, com barulho, cansado e as notificações chegando a todo momento, dificilmente vai dar certo. E aí, claro, o livro é que parece ser o problema. E presta atenção nisso. Você não precisa terminar um livro rápido só para ser um bom leitor. Você precisa terminar entendendo aquele conteúdo. Aquele conteúdo precisa fazer sentido para você. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você agora, já aproveita e deixa o like. Deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda o nosso canal a crescer e levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas que também estão travadas na leitura. E se você quer realmente evoluir nesse processo, se inscreve no nosso canal, porque aqui a gente constrói isso passo a passo. Nós construímos isso juntos, sem complicação. E no final das contas, abandonar livros não tem nada a ver com falta de capacidade. Tem a ver com abordagem, com a maneira que você senta para ler, com objetivos e com o que você espera adquirir com aquela leitura. Quando você muda a forma como você lê, a leitura deixa de ser um peso e aí ela começa a fluir. E é exatamente essa mudança simples de abordagem que separa quem começa vários livros de quem realmente consegue terminar e evoluir como leitor. E no final, tudo volta para um ponto simples. A forma como você lê é o que define se você vai avançar ou vai parar no meio do processo. Quando você transforma a leitura em uma obrigação, foca só em quantidade e tenta entender tudo de uma vez, a tendência é você travar, é cansar e parar de uma vez por todas. Isso gera aquela frustração de começar vários livros e aí não terminar nenhum. Mas aí quando você muda a abordagem, tudo começa a fazer mais sentido para você. Porque daí você começa a ler com mais calma, você busca entender o que realmente importa e sem aquela pressão por velocidade. A leitura deixa de ser pesada e aí ela passa a fluir de uma forma mais natural, uma forma que você entenda. E aí acontece a virada de chave. Em vez de abandonar livros, você começa a avançar com consistência. E principalmente, você começa a entender tudo que está lendo. Quando você pensa que não, você já adquiriu um novo patamar na sua leitura. E tudo que você pegar para ler vai ser algo prazeroso, algo satisfatório. E você vai começar a desenvolver um hábito mais consistente na sua leitura. E é isso, gente. Não é tão difícil. Você só precisa se apegar nos seus hábitos. Você só precisa ter mais disciplina, tá? Eu desejo de todo o meu coração que você consiga chegar lá, que você consiga trazer a leitura como um hábito consistente para a sua vida. E agora eu quero saber de você. Você já passou por isso? De começar um livro animado e acabou parando dias depois sem perceber? Me conta aqui embaixo nos comentários. E se você quer parar de viver esse ciclo e realmente evoluir como leitor, entendendo tudo, absolutamente tudo que você lê e conseguindo ir até o fim da leitura, se inscreve no nosso canal, porque aqui você não vai ficar na média. Aqui a gente constrói leitura de verdade, passo a passo, juntos. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like também e ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos. Beleza, galera? Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Um abraço.